Meus queridos irmãos, mais uma oportunidade aqui, nós estamos para darmos continuidade à nossa escola bíblica. Nesse tempo de quarentena, estamos estudando um tema bem interessante, um tema geral da nossa convenção, que é esperança em tempo de quarentena. E estudamos várias lições. Hoje, a 9ª lição, estaremos trazendo uma palavra de encorajamento, exatamente isso. Esse é o tema da nossa lição de hoje. Palavras de encorajamento, baseado no livro de Josué, capítulo 1, versos de 1 a 9. Palavras de encorajamento que Deus deu a Josué naquele tempo, quando ele assumiu o lugar de Moisés para conduzir o povo até a terra prometida. Vamos então à leitura do texto para que a gente possa então refletir. Josué, capítulo 1, versos de 1 a 9. E assim nos diz a palavra de Deus. Depois da morte de Josué, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. São palavras de Deus a Moisés, a Josué, são palavras de Deus a cada um de nós neste tempo de quarentena, nesse momento de sofrimento que o mundo está vivenciando, que possamos estar colocando a nossa vida nas mãos de Deus e confiante, mesmo com medo, devemos estar prosseguindo. Vamos orar e assim vamos então estar dando continuidade a essa lição preciosíssima, a 9ª lição do terceiro trimestre da nossa Convenção Batista Fluminense. Deus amado, muito obrigado pelo privilégio que temos de falar contigo. Que a tua palavra, assim como falou com Josué naquele tempo, possa falar a cada um de nós neste tempo e que possamos, Senhor Deus, prosseguir a nossa caminhada em nome de Jesus. Amém. Palavras de encorajamento. O que fazer quando a missão é grande demais para a nossa capacidade? Moisés, o profeta que falava com Deus face a face, acabara de morrer. E agora Deus faz uma convocação direta e objetiva a Josué. Agora, pois, Josué 1, verso 2. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Não dá para saber exatamente o que Josué estava pensando, mas dá para imaginar o que ele via. À sua frente, um povo de alguns milhões de pessoas que acabara de perder seu grande líder e também sua referência de comunicação com Javé. Às suas costas, a terra prometida, com inúmeros inimigos maiores, mais fortes, e com cidades fortificadas e armadas até os dentes. E além de tudo isso, um rio
de não pouca profundidade que precisava ser atravessado, o Rio Jordão. Provavelmente Josué estava com medo, assim como cada um de nós já passou por algum momento que também teve medo, e nós sabemos que a presença de Deus, que a motivação da sua palavra, sem dúvidas, é a motivação que nós temos para prosseguirmos, era a motivação que Josué tinha naquele tempo para prosseguir. Não era para menos, além de todas as dificuldades que chegariam, ele também substituía ninguém menos que Moisés. E muito pior que suceder uma boa performance é suceder o único profeta que viu Deus face a face, no qual nunca houve, está lá registrado em Deuteronômio 34:10. De fato, é algo que assusta, é algo que dá medo. Josué tinha motivo de sobra para sentir medo. O problema não é o medo, mas sim a ansiedade. A questão é a ansiedade que o medo pode trazer. Segundo pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, conforme revista Exame, em publicação no dia 5/6/2019. A pesquisa aponta que 18,6 milhões de brasileiros convivem com transtorno de ansiedade. Diferente do medo, que é uma emoção primitiva e tem o objetivo de nos proteger, a ansiedade é um estado mental e corporal mais espalhado no tempo, causada por uma ameaça diluída. Não o desemprego, mas a possibilidade do desemprego, por exemplo. Sendo assim, a ansiedade é um estado que nos leva ao sofrimento precoce de um futuro incerto, que pode trazer ou não um possível problema. O problema não existe, mas você já começa a sofrer como se existisse. Meus irmãos, o tempo que temos vivido é difícil, no entanto, nós precisamos de descansar em Deus. Não pedir a Deus para que não cheguemos à ansiedade, mesmo que tenhamos medo, mas que a ansiedade não venha nos abater, possamos estar descansando no Senhor. Se estivéssemos em uma conversa com Josué e perguntássemos se ele sentiu medo naquele momento, provavelmente sua resposta seria afirmativa. Afinal, Josué é gente como a gente é. A propósito, Neemias sentiu medo quando o rei lhe perguntou sobre seu semblante entristecido. Está lá em Números 2:2. Gideão seguiu as orientações de Deus em descer ao arraial dos inimigos, caso estivesse com medo. Também Abraão pediu para que Sara mentisse sobre seu relacionamento com ele, com medo dos egípcios. Pedro mentiu, os discípulos fugiram, enfim, provavelmente Josué também teve medo. E com certeza, esse não seria o problema. O real problema era a ansiedade que Josué poderia nutrir ao antecipar os problemas vindouros. É maravilhoso saber que Deus conhece nossas imperfeições e cuida de nós. Com certeza, Deus viu o coração de Josué e então deixou essa palavra de motivação. Vamos extrair alguns ensinamentos preciosos que Deus nos oferece nesse precioso monólogo com Josué. Se preocupe com o que deve se preocupar. É a orientação para reflexão nessa oportunidade. O estoicismo é um princípio filosófico da Grécia, apresenta um princípio muito interessante. Ele diz para você identificar aquilo que pode controlar e se concentrar apenas nisto. Numa situação diversa, com inúmeras possibilidades de desdobramento, é extremamente normal o medo tomar conta e anteciparmos as dificuldades para o presente. Diferente de Moisés, Josué fez um estágio. Isso foi muito bom para prepará-lo, mas a consciência da realidade é um grande vetor de preocupação. Josué sabia que o povo não era fácil, vivenciou todas as dificuldades do Egito e conhecia os perigos que estavam por vir.
A valentia demonstrada por Josué, verificada em Números capítulo 14, quando foi um espia, muito fala a seu respeito, mas neste momento ele é líder do povo e o contexto é diferente. De fato, a missão era maior que Josué e Deus também sabia disso. Por isso ele enquadra Josué e chama a sua atenção para o que realmente deveria se preocupar. E em um mar de coisas que precisavam ou poderiam ser feitas, o que ele realmente deveria fazer. Nos versículos 1 e 2, no capítulo 1, Deus comissiona Josué, reafirma a morte de Moisés e diz qual será a sua missão nesse momento. Nos versículos 3, 4 e 5, Deus diz o que ele realizará e garantirá que todo lugar que eles pisarem será deles, desde o deserto e o Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, que ninguém poderia resistir a Josué por todos os dias de sua vida, e que assim como esteve com Moisés, estaria com ele, que não o deixaria e não o desampararia. Nós sabemos, meus queridos irmãos, que o mundo em que nós vivemos de lutas, se não fosse a presença de Deus, com certeza a gente não conseguiria suportar as lutas deste mundo. Também com Josué, se não fosse a presença de Deus, certamente ele não poderia conseguir passar pelas lutas, pelas dificuldades. Com certeza, Josué era alguém que confiava em Deus, era alguém que conhecia Deus. No entanto, diante de situações mais complicadas, poderia ter a fé abalada. E algumas vezes pensamos que até estamos sozinhos. O que Deus estava dando para o novo líder era uma âncora, e esta âncora é nossa também. Josué, se você se esquecer de tudo ou perder tudo, se agarre ao que eu disse, confiando na minha promessa. Deus mostra para Josué qual deve ser sua postura. Nos versículos 7, 8 e 9, a advertência de que o momento demandava coragem é repetida 3 vezes. No versículo 9, Deus dá a maior ênfase: não fui eu que ordenei? Seja forte, corajoso, não se apavore e não se desanime. Em outras palavras, Josué, se tiver medo, não tem problema, apenas se dispõe em fazer o que te mandei. Geralmente faz uma confusão com o significado da palavra coragem e achamos que essa é a qualidade de alguém que não sente medo, o que é um equívoco muito grande. O medo é uma emoção primitiva e fundamental para a nossa proteção e preservação. Quem não sente medo, na verdade, é irresponsável ou inconsequente. De certa forma, é o medo que nos mantém diligentes. A coragem, antes disso, é o que nos mantém ativos, mesmo com medo. Sendo assim, coragem é o que nos faz agir, mesmo estando com medo. E é isso que Deus está falando com Moisés. Não deixe o medo te paralisar ou desanimar. Seja corajoso para enfrentar os problemas, inclusive seu próprio medo, porque eu já te disse o que eu vou fazer. E depois de direcionar Josué para a missão dada e dizer o que Deus iria fazer, mostrando para Josué qual deveria ser a sua postura, Deus mostra agora o que Josué deveria realmente fazer. Nos versículos 7 e 8, Deus diz para Josué: para teres cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A palavra de Deus, meus queridos,
irmãos, amigos, quem está nos assistindo nesse momento, ela é como uma bússola para a nossa vida. Mesmo com dificuldades, mesmo com medo da nossa caminhada, é necessário que coloquemos em prática as orientações da palavra de Deus, embora seja um padrão elevadíssimo, mas viver segundo as orientações de Deus é a melhor decisão que podemos ter no mundo em que nós vivemos. Em outras palavras, é como se Deus dissesse: Josué, sei que você deve estar muito preocupado em como as coisas devem ser feitas e como você vai lidar com cada situação que aparecer, mas isso tudo é secundário. O que eu quero mesmo é que você não se perca. É simples, Josué. Se mantenha firme naquilo que você tem certeza que é a coisa certa e não se esqueça disso nunca. Tenha coragem, inclusive, para assumir essa posição. Se preocupe com isso, que o resto é comigo. Se concentre no que você vai fazer, porque eu estarei dando para você o suporte. Entrando na conclusão, talvez você olhe para a sua vida e pense que nunca fez ou nunca fará algo tão grandioso quanto Josué, e então suas preocupações não merecem a mesma atenção, mas a verdade é que isso não faz a menor diferença, e os princípios extraídos desses pequenos versos devem fazer sentido para você e para nós. Em primeiro lugar, Deus tem uma missão para você, na verdade para todos. E se alguém não se vê com uma missão exclusiva, olhe para sua família, seus amigos, colegas de trabalho, seus vizinhos, sua igreja e a necessidade das pessoas à sua volta. Há pessoas precisando de cuidados, serem evangelizadas, alimentadas e principalmente salvas. Há pessoas que estão sob a sua responsabilidade. Cuidar, agarre sua missão. Segundo, confie nas promessas de Deus, pois seu caráter não falha. Se lhe faltar tudo, não esqueça da sua fé e se agarre ao que você sabe e tem certeza. Terceiro, sentir medo é normal e natural, e é bom que sinta medo. O que deve ser anulado é o medo extremo ou a ansiedade interminável, pois esses lhe farão paralisar e adoecer. Por isso, seja corajoso e aprenda a agir, mesmo com medo. Em quarto lugar, se concentre no básico. Se prenda à palavra de Deus, pois ali está a direção que você deve seguir. Procure fazer tudo o que ela orienta. Medite nela continuamente. O salmista, no Salmo 1, ele declara isto: pois desta forma você prosperará e não se perderá. Se você tem dúvidas e medo do futuro, a resposta é simples. E são as orientações para Josué. Não se preocupe com nada que não seja a coragem que você deve ter e a vontade de Deus expressa em sua palavra. O resto você não controla, o resto é com Deus. É necessário colocar-se à disposição dele para pensar e para agir. Finalizando a lição nesta oportunidade, você está incluído nesses 18,6 milhões de brasileiros que convivem com transtorno de ansiedade? Caso sim, o que você aprendeu com a lição, no desempenho de uma missão, o que você mais precisa levar em conta? O tamanho do desafio ou as ordens daquele que comissionou? Com base na lição, o que você considera como indispensável ao cumprimento de uma missão dada por Deus? Se concentrar no essencial, isto é, não perder o foco da missão, é fundamental para não deixar que fatores outros nos desanimem. Você concorda? Coloque-se diante de Deus, confia no Senhor e sem dúvida nenhuma, assim como Deus foi com Moisés e venceu, Deus foi com Josué e venceu, Deus é com você, Deus é com cada um de nós neste tempo. E que essa lição, meus queridos amigos e irmãos, essas palavras de encorajamento possa penetrar no seu coração, possa fazer parte da sua vida e você possa então concluir a sua caminhada em nome de Jesus. Amém.